Se Gênesis 1 é interpretado, entendido e crido como ex nihilo, uma criação a partir do nada, ou seja, Deus criou todas as coisas. Ok? Mas o verbo que ali está não designa esse tal criar do nada. Eu pergunto, o que é Gênesis 1? É uma narrativa que está preocupada em falar de uma criação ex nihilo e, sobretudo, do planeta Terra? Comenta aí para mim, a princípio. Comente aí para mim. É? Sim ou não? Não é. Comente aí. Bem, se não é, eu não tenho mais razão para querer ficar discutindo esse assunto. Vocês estão entendendo? Porque é mito. E veja então o que o Giesbrecht vai trazer. Está lá na fonte, no trabalho dele, um dos mais magníficos que eu já li até hoje, tá? E que vai caminhar nessa esteira. Olha aqui, ó. Em relação ao verbo bará, seguindo, é o exílio babilônico que fornece o cenário e temos que contar com uma imitação pós-exílica de Deutero Isaías. Significa dizer, minha gente, estão entendendo? Eu não apenas trabalhei com a ideia de influência direta de campo cognativo, de cognatos. Eu disse que são fontes traditivas que estão contribuindo para a criação do mito de fundação. Tá? Agora, para sepultar e jogar uma pá de cal, o que o Skinner vai dizer lá no seu trabalho, ok? Mesmo eu não tendo tirado o ipsiliteris, ou vou dizer diretamente, mas está lá, você vai ver. Ele trabalha a ideia de que a noção pagã de uma teogonia, uma geração de deuses a partir da matéria elementar do mundo, é totalmente banida. Sabe do que ele está falando? Gênesis 1. Gênesis 1. Mas calma, professor. Calma, tem mais? Tem. É, de facto, duvidoso que a representação chegue ao ponto de ser uma creatio ex nihilo, ou seja, uma criação a partir do nada, ou que se postule um material caótico pré-existente. Chega. Vou aguardar o Leonardo com todos os melhores acadianos, ugarite do Brasil, para me refutarem. E ele explica o uso do verbo lassot, assar, do verbo fazer, onde o verbo epoessem do grego substitui. Então a doutora arrebentou. E olha o que eu vou trazer. O único lugar onde berê, de bará, poderia significar esculpir. Olha aqui, ó. Em Ezequiel 21, 24 e demais. O texto está corrompido, isso ficou comprovadamente, porque aqui entra a ideia da crítica textual, da análise do aparato e algo mais. O Matheus Rangel deve estar estudando, assistindo a crítica genética, porque você precisa ter o documento, analisar o fragmento do documento, e aí você tem o quê? Nesse momento, você tem o Códice Alefo, você tem Leningrado, você tem aqui nesse caso a gente não pode pegar uma versão, poderíamos pegar acima, mas não, ou o Códice Samaritano, você pode pegar aqui o processo posterior da Massorá Parva. Então, já se identificou que, na verdade, foi tendenciosamente corrompido, onde em outros lugares o mesmo verbo é cortar. Olha aqui, cortar. Nesse sentido, a doutora Ellen Van Vold fundamenta a tese brilhantemente, que significa cortar, limpar, separar. Ou, olha agora essa expressão aqui, ó, limpar cortando árvores. Um sentido tão distante quanto possível da moda daqui, ó, da fabricação. Os filólogos nativos associam-no de forma muito pouco natural a bari, identificando como ser livre. De modo que criar significa libertar. Eita, gente! Rapaz! Beleza, vamos viver então na visão do Beth, o que propôs para Bara. Ele identificou Bara através do quê? Da mutação para criar Banu, mas ele rejeita a opinião de que este último é um semítico comum, Bané, tá vendo? Construir, e ele se apropria justamente da Estela 4.981, com o qual Bara alterna por Sarbean, e aí ele traz, evidentemente, o Patrick Miller. Beleza? Então a gente já está mostrando. No Novo Testamento, professor, em alguma vez o verbo bara vai ser ligado a qualquer ideia. Lembra aí que eu falei da influência helenista de Filo de Alexandria? A partir de agora, o alegorismo
que era o que Platão está tentando combater, Sócrates está tentando combater nesse giro transicional do mito quanto narrativa, tá? De explicação da realidade, mas sempre movida por uma ideia do sagrado e do divino, fazendo com que os homens não vejam a própria realidade, mas vivam num mundo de não coisa, não é no mundo de coisa. E é isso que preocupa, porque o interesse socrático e platônico é a proteção da república, que por causa da histeria, por causa do delírio, por causa da fantasia, do mito, acaba de alguma forma trazendo algo caótico. Tadinha essa galera. Então vamos em Marcos, capítulo 13, verso 19. Olha aqui o verbo kitseos. Tá vendo aqui, ó? Kitseos e ectisen, ó, usado. Vamos ver se ele é aplicado a qualquer outra coisa a não ser a ideia de Deus lá? Vamos ler aqui, ó. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou. Opa! Você está vendo do que ele está falando? O mito. Volta o mito. Esse texto ele é absolutamente influenciado por aquilo que Flávio Joséfo faz em Guerra dos Macabeus, Antiguidades Judaicas. Por quê? Porque ele é herdeiro, claramente, de toda uma linha, tanto que ele elogia os essênios. Ele destaca todas as escolas e enaltece os essênios, por causa do seu puritanismo em relação a guardar a Torá. Você entendeu? Aí você vai para Efésios, capítulo 3, verso 9. Vamos ver? Olha aí, ó. Tapanta kitsanti, dia Iesu Cristo. Tudo criou por meio de Jesus Cristo. Teologia. E aí? Será que essa galera vai conseguir me refutar? Ah, a essa altura já estão dando print, já estão explicando. Estou mostrando que o verbo é só empregado justamente nisso. E eu pergunto, em Gênesis, é esse verbo que está empregado para dar o conceito de criar do nada? Não, não é. Ok? Mas vamos ainda a Colossenses 3:10. Agora, vem comigo, minha gente. Olha que bonito. Que bonito. Em Mateus 19:4, a tradição, olha aí, a tradição vai trazer algo interessante para vocês verem a manipulação do texto. Eu estou mostrando por que era uma briga de teologia. Deturpação para inventarem uma mentira que fortalecesse o cristianismo e tornasse a religião do Estado. Olha isso aqui, olha bem. Poesas, ropoesas, aparques, do princípio. O texto é claro também. Veja que o uso é poesas, poesas. Beleza? Vamos a 1 Coríntios, aquele texto do Paulo místico, que não é Paulo. Mas quem é Paulo, professor? Dizem que o Paulo é o de Tessalonicense. Ih, mas minha esposa disse que não é Paulo. Tem um vídeo aqui, minha esposa ensinando. Gente, minha esposa estava me ensinando que não era Paulo. Aí eu falei para ela, amor, mas Colossenses foi Paulo. Ela gritou, não é Paulo. Eu falei, então acabou, não tem Paulo. Mas tudo bem, vamos ao Paulo místico. Ao Paulo de Coríntios, que a academia diz que não é Paulo, porque o outro também não é Paulo. Ó, 1 Coríntios 11:9. Mais uma vez, tá aí o verbo como o indicativo auristo passivo. De novo, observem quem é, de que e do que Paulo está falando. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por que Paulo usou, o escritor usou, aqui nesse caso, ectiste. Por que ele usou? Porque ele está remontando lá. Mas eu pergunto, lá é esse verbo do criar do nada? Não. Ó, aqui, pessoal, isso aqui é um presente para o Leonardo Andrade, tá, pessoal? Olha como se faz um trabalho acadêmico. Ela ainda trabalhando o verbo bara, que o Leonardo disse que o Sabino está errado, o professor Marcos está errado, o professor Alessandro está errado, o Brasil está errado, os acadêmicos estão errado, onde ela vai defender que o verbo bara ali não tem absolutamente nada a ver como criar do nada, mas separação absolutamente. E a mulher, o Leonardo vai perguntar se ela lê o garítico, se ela lê acadiano ou o cacete A4. Olha aí, minha gente. Vem comigo que a gente vai